Eu vim pra casa de banho fumar um cigarro, que eu tô cheia de sono e cansaço. Eu tava ali discutindo com o Sr. Antônio, o Sr. Antônio tá bravo que ele tá assistindo ali um programa na televisão, que estão falando sobre o direito de cidadania, é uma classe escolar a mais que querem, tipo a religião na escola, colocar essa classe escolar a mais, adicionar, que é a cidadania, o direito de cidadania. E ele tá ali bravo, brigando, que a mulher é parva, que não sei o quê, e a senhora super sábia. Eu achei interessante porque o senhor acha que ela quer ensinar os filhos que o que ela quer dizer ali, vou simplificar no português com sotaque brasileiro, que talvez até ele possa entender melhor na minha língua do que na língua da senhora que está lá do lado dele. E a senhora está explicando que o direito de cidadania que querem implantar na escola é o direito de liberdade de escolha, que todos nós temos. Por exemplo, o direito de escolha do que vai comer, do que vai vestir, a cor, de tudo. Você tem o direito de escolha, o livre-arbítrio. Não é que ela está querendo ali incentivar ninguém a virar homossexual, mesmo porque ser homossexual também não é doença. Eu não sou e também não tenho nada contra. Gente, eu estava perguntando ao senhor Antônio, o dia que alguém, eu perguntei para ele, se um dos netos do senhor fosse homossexual, o que o senhor faria? Ah, eu não aceito e faço ele voltar ao normal. Ao normal por quê? O que é anormal em ser homossexual? Ser homossexual é uma opção sexual. E muitos deles, senhor Antônio, se alguém procurar no livro de Herpafroditas na Bíblia, vai ver que na Bíblia também fala sobre isso. Eu tô dentro do banheiro, dentro da casa de banho. É o lugar que eu venho fumar um cigarro e descansar minha cabeça, quando ele começa com os estresses dos assuntos que ele não gosta. No livro de Herpafroditas, onde cita Herpafroditas, o próprio Senhor Deus, eu estou aqui com a roupa de frio em cima do pijama, o próprio Senhor Deus diz que o nosso irmão Herpafroditas viria e que ele iria sofrer por muitos. E é uma longa história, mas aí o Senhor Deus explica que aí eu não sei como é que é a conversa direito, eu tenho que ver a história direito para simplificar para vocês de maneira mais adequada. Eu sei que é uma conversa entre eles e um deles pergunta o porquê que alguns homens não se casam. E o Senhor Deus disse, porque uns tomam essa decisão por eles mesmos, outros é porque são forçados a isso, são pegos à força. E depois da primeira vez, né, muitos continuam, muitos não. Outros já nascem assim. Se na própria Bíblia já diz que já nascem assim, o porquê será, gente? Pelo amor de Deus, vamos ler direito. O porquê será? É porque já vem assim, gente. Já vem com a homossexualidade mais afeminada no espírito, apesar de estar com o corpo masculino. Entende? Eu vou dar minha opinião acerca disso. Tenho muitos amigos homossexuais, gosto muito deles, muitos já são trans, já fizeram a transformação. Não sou contra, mas também vou dar minha opinião. Acho errado é a transformação do corpo. Na minha opinião, que aqui ninguém tem razão, ninguém é dono da verdade, ninguém é Deus e ninguém é mais do que ninguém para saber mais do que o outro, senão não estaríamos todos no mesmo plano. Só que na minha opinião eu acho errado. Eu acho errado porque Deus colocou ali aquele espírito afeminado, digamos homossexual, num corpo masculino. Algum motivo ele tem, alguma missão ali você tem com Deus assim. Senão ele tinha te feito num corpo feminino, entende? Acham errado um homossexual adotar criança. O que eu acho errado são heterossexuais fazendo filhos igual rato e abandonando por aí e até matando. Isso que eu acho errado. Acho errado sim, homossexuais adotarem crianças e ficar ali com intimidades na frente da criança, que o livre-arbítrio, a escolha é da criança, não é por incentivo. E o que essa senhora quis dizer, penso que já expliquei lá outra coisa, que é tanta coisa na cabeça, no coração e na língua que quer sair tudo, faz até confusão. E a outra coisa que a senhora estava querendo dizer lá é o respeito de cidadania. Um dia desse eu estava dentro do restaurante Atlântico com o senhor Antônio, tinha uma turma de gente sentado na mesa, uma família, e tinha uma criança de 6 anos, uma menininha. E a menininha começou a falar, estava só eu e o senhor Antônio na mesa à frente deles, foi antes do Covid-19. E estava essa família, estava os avós, acho que foi um encontro ali dos avós com os pais, e levaram a neta, a menininha mais ou menos da idade da Maria Luísa, 5 para 6 anos.
Mas a menina, ali naqueles assuntos da mesa, a menina conversando igual um adulto, e ela soltou um bem claro: eu não gosto dos pretos. E eu comecei a rir. Olhei para eles e falei com o senhor Antônio: a culpa não é dela. Ela só está repetindo a educação que ela tem em casa. Então, o que essa senhora quis dizer, meu senhor, que eu não sei o nome do senhor, que essa senhora quis dizer com essas palavras sábias, que a cidadania que eles querem implantar nas escolas é para ensinar as outras crianças não a serem homossexuais, mas sim respeitar a homossexualidade dos outros, respeitar a cor dos outros, respeitar a religião dos outros, a raça dos outros. É isso que se chama cidadania. E educação que muitos pais não dão em casa. Porque muitos pais são racistas, muitos pais são homofóbicos, muitos pais não têm espiritualidade, educação nenhuma para passar para os seus filhos. E o que essa senhora quis dizer foi só isso. Foi só isso, é tão simples, meu Deus. Se chama isso de empatia, amor ao próximo. É não se preocupar com a vida dos outros, porque cada um tem a sua. E uma pessoa, para ter tempo de se preocupar com a vida dos outros, ela tem que estar com a dela 100%. 100% no relacionamento, 100% no financeiro, 100% no emocional, em tudo, familiar, em tudo, tudo, tudo. Quando um tiver com a vida 100%, aí sim ele vai ter tempo para cuidar da vida dos outros. Porque Deus deu uma vida para cada um, entende? E deu poder a alguns para ajudar os outros mais fraquinhos naquilo que eles não podem fazer por eles sozinhos. Só que aproveitam desses poderes e fazem pior, entende? Então o que essa senhora quis dizer é isso, gente. Ah, outra coisa. A outra pergunta que eu falei para o Sr. Antônio. Sr. Antônio, vou até acender um cigarro, que eu só fumei meio. Eu falei: Sr. Antônio, então tá bom então. O que é ser homossexual? Por quê? Por quê? Aí ele falou assim: é porque gostam. Eu falei assim: então, me explica então. O problema é que as pessoas não conseguem te dar resposta. Então me explica o porquê que uma criança em tenra idade, ela já mostra ali sinais de que é homossexual. Se ela ainda não teve contato sexual nenhum, se ela não tem a maldade da carne, se ela não tem a maldade do espírito, mas já mostra sinais de homossexualidade. Então, o porquê? É porque alguém fez ela assim, mas ela não teve contato nenhum. Ela veio assim. Uma outra coisa que acontece muito são filhos de pastores, filhos aí a maioria de pastores, às vezes de pastores, que até cometem suicídio ou se casam, espanca a esposa, mata a esposa porque não é o que queria, chega em casa com raiva da mulher todo dia, porque para mim um homem que bate em mulher é porque ele não gosta da mulher. Então vamos lá ver o porquê então que a maioria, filhos de pastores, de pessoas assim, dirigentes de igreja, e que cresce ali ouvindo dizer que a homossexualidade do diabo. Eu não sei se o diabo tem poder de criar alguma vida. Alguém precisa só me explicar isso. Eu sei que a homossexualidade é uma missão entre esse ser e Deus. Uma missão, uma prova entre esse ser e a família, principalmente os pais, porque tudo se move em volta do amor. Por isso que eu sou a favor dos homossexuais adotarem crianças que heterossexuais matam e abandonam. O que eu não acho certo é eles ficarem ali com intimidades na frente da criança, porque a criança tem o livre-arbítrio de crescer e escolher seu tudo, né? Inclusive a sua homossexualidade. Mas se alguém ficar incentivando ali na frente, ela vai achar que aquilo é normal. Para ela, que aquele que é o certo, normal não, porque tudo que você quer fazer é normal. Desde que não prejudique o próximo, é normal e é certo. Mas você incentivar uma pessoa a uma religião, a uma crença, a uma política ou qualquer outra coisa que você esteja fazendo, você está ali forçando a pessoa a ser, às vezes, uma coisa que ela não quer. Então, quanto à homossexualidade também, acho lindo um homossexual adotar uma criança, dar amor, carinho, uma casa para morar, tirar ele da rua, da escola, educação, coisa que o hétero faz, né? Que abandonar e não dá nada disso. Então, gente, a outra pergunta que eu fiz para o Sr. Antônio é: por que, Sr. Antônio, então? Se o senhor me explicar
essas duas perguntas, se o senhor me der a resposta, eu vou acreditar que a teoria de vocês que a homossexualidade não é normal, que é coisa do diabo, que não é Deus que dá a vida, né? Não é Ele que tem o poder sobre a vida. Aí, se o senhor me der essas duas respostas, eu vou acreditar que vocês estão certos. O porquê que uma criança em tenra idade já mostra sinais de homossexualidade, se ela não teve contato com sexo nenhum, parte sexual nenhuma, se ela tem um espírito inocente, um corpo inocente, e o porquê também que crianças, adolescentes, entre 8, 9, 10 até 16 anos, cometem até suicídio sem ter contato sexual nenhum, mas já sabem que dentro dele a homossexualidade está ali presente, mas como crescem com aquela crença limitante, sem deixar a pessoa seguir a missão de vida que Deus lhe deu, porque o homem quer impor. Aí ele acaba cometendo suicídio. O porquê que jovens cometem suicídio se eles próprios não se aceitam? Isso não é uma doença, não é a pessoa que quer, não é safadeza. Eles vêm assim, gente. Meu Deus, é tão simples, meu Senhor. Quanta ignorância na terra, meu Deus. A mesma coisa é você querer ensinar para uma criança que a cor da pele do outro ser humano não é legal porque não é igual a dele, porque o cabelo não é legal porque não é igual ao dele. É a mesma coisa que você falar para uma criança ou querer falar para uma pessoa, você vai vestir isso porque isso está errado, você vai usar isso. Isso é impor, é tirar a liberdade que Deus deu, o livre-arbítrio. Então, o dia que alguém conseguir me responder o porquê uma criança em tenra idade ou um jovem até suicida porque não se aceita, aí eu vou entender que vocês estão certos. Mas tirando disso, eu continuo acreditando em Deus, o Todo-Poderoso, que Ele é que é o Criador de tudo. Estudem melhor a Bíblia, procurem lá essa passagem de Hermafroditas, nome parecido com algum nome aqui na Terra, né? Pois é, e vocês vão entender. Porque assim, gente, existe o hermafrodita. É interessante que ele nasce com os dois sexos, o hermafrodita, né? Então, por que não podemos nascer com um corpo feminino, mas com um psicológico masculino, espiritualmente falando? Por que não podemos nascer com um corpo masculino e o psicológico feminino, espiritualmente falando? Porque tudo é missão, tudo é evolução, tudo é crescimento. Mas enquanto a ignorância reinar nessa terra, a gente vai continuar nesse inferno. E isso nunca vai voltar a ser um paraíso para a gente usar, tá bem? Gente, falando um outro assunto interessante, é que... Não vou falar agora não, porque eu tô com soninho, meu olho tá pregando o sono, amanhã eu tenho que levantar cedo. Lisboa, de manhã. Beijoca, gente, é isso, livre-arbítrio. Só Deus tem o poder sobre a vida e a morte. Só Ele. Não vamos julgar. Tá bem? Aquele que mais julga é aquele que mais atrai as coisas que ele não gosta para ele. Então, para e pensa. O porquê? Se eu sou racista, o porquê que eu só estou lidando no meio de negros? Se eu sou um negro racista de brancos, por que eu só estou lidando no meio dos brancos? Por que meu vizinho é branco? Por que eu me apaixonei por uma branca? Por que meu patrão é branco? Por que tudo é branco? Ou o contrário? Entende? Então tenta entender o que o universo, o que Deus está falando com você. Tá bem? Vou falar mais nada não. Tchau. Paz, gente, amor na terra, é o que eu preciso. Não é homofobia, não é racismo, não é nada disso. Deixa os governantes, já estão se destruindo e auto se destruindo. E destruindo a terra. Beijo.